Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No vídeo de hoje eu vou te contar qual é a técnica que eu utilizo para desenvolver as minhas habilidades de ser mais criativo, de ser mais persuasivo, de conseguir me comunicar bem em todas as minhas apresentações. Essa técnica eu chamo de visão além do alcance. A capacidade de enxergar coisas que as pessoas comuns não enxergam. Quando eu comecei a criar meus vídeos no YouTube, eu também não tinha ideia de como eu poderia ser diferente, de que forma eu conseguiria ser mais atrativo para as pessoas que estão ali procurando por um vídeo sobre apresentação. E o que eu fiz foi começar a fazer pesquisa, olhar para outros grandes canais que existem por aí, não necessariamente canais de apresentação, mas canais de pessoas que eram sim interessantes, que criavam conteúdos que eram criativos e também persuasivos. E eu comecei a entender tudo aquilo que eles faziam de bom e também o que eles faziam de errado e evitava esses erros. E é esse tipo de exercício que a gente tem que fazer quando quer aprender a se comunicar melhor durante as nossas apresentações, seja no trabalho, seja com teus clientes ou até mesmo no curso online que você quer gravar. A gente tem que treinar nossa visão além do alcance e estudar o que essas pessoas grandes e relevantes que existem no mercado fazem bem. E é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, uma análise de uma palestra para treinar a nossa visão além do alcance. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de uma palestra do Thiago Tesman. O Thiago Tesman, que hoje é uma pessoa muito grande e relevante no meio do marketing digital. Ele tem uma empresa de tráfego pago e ele também tem cursos e treinamentos. Ele participa de vários eventos, dá várias palestras, mas essa aqui que a gente vai analisar é uma palestra que ele deu lá em 2018, quando ele estava começando a aparecer. Então sim, existiam coisas que ele já fazia bem, mas também ele cometia muito mais erros nessa época. E vai ser ótimo a gente fazer uma análise de uma pessoa que é tão relevante e, claro, conseguiu crescer, e você vai começar a utilizar essas ideias para o teu dia a dia. E aí, todo mundo bem aí? Como grandes players gerenciam o seu tráfego nos produtos perpétuos? Algumas lições que a gente tem que tirar do título dessa palestra. Observe como ele está usando a palavra grandes players. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, afinal, será que todo mundo sabe o que é um player? Eu estou utilizando a linguagem correta para minha audiência? Você pode pensar até que num país como o Brasil existem várias pessoas que já falam inglês, mas não é bem assim. E quando eu falo de inglês é só um exemplo. Existem outros termos técnicos que a gente tem que tomar cuidado. Vai dizer que se você não é um advogado, claro, mas quando você vai conversar com o advogado, você não fica meio perdido se ele usa muitos termos ali do dia a dia do trabalho dele? Legal! Bem louco! E esse é o negócio, nem tudo que é óbvio pra gente é óbvio pra nossa audiência. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e entender se eu tô usando termos que vão realmente ajudar na minha comunicação. A segunda coisa que é importante é eu sempre conseguir tangibilizar uma ideia. Porque eu falo aqui, como grandes players gerenciam seu tráfego nos produtos perpétuos. Mas agora, o que é um grande player? É o tamanho de uma empresa? Uma empresa que tem 10 ou mais que 100 funcionários? Grande player é alguém que fatura mais que 1 milhão, mais que 10 milhões? Portanto, ao invés de falar como grandes players, você poderia falar como grandes agências que faturam mais de R$1 milhão por ano gerenciam seu tráfego nos produtos perpétuos. Olha como tangibilizar uma ideia deixa mais claro sobre o que eu quero falar e até traz uma outra dimensão para a palavra grandes players. Antes de falar, muita gente já bateu aqui na tecla. Eu trabalho com tráfego desde 2011. Perceba aqui na tela como ele começa a apresentação dele. Ele não utiliza aquela famosa frase, o que é? Porque muita gente começa dessa forma, não é verdade? O que é o projeto, o que é tráfego pago, o que são fundos imobiliários. Mas aqui, ele não está dando uma aula falando sobre o conceito de tráfego pago. Pelo contrário, as pessoas que estão nessa palestra já sabem o que é e já trabalham com isso. Elas não precisam de uma definição de dicionário. O que o Thiago Tesman quer nesse momento é gerar interesse pelo assunto, é criar uma conexão, é gerar uma expectativa. E é por isso que as frases que ele coloca nessa tela são muito estratégicas. Veja essa frase, tráfego é um dos maiores, aqui atrás está dele, segredos do sucesso dos meus negócios na internet. Se ele está falando de pessoas que faturam muito dinheiro e elas falaram essa frase, automaticamente a audiência vai pensar, bom, se alguém que ganha muito dinheiro
fala que o tráfego é um sucesso, então eu tenho que aprender mais junto com o Thiago Tesman aqui hoje. Eu entendi isso, trabalho desde 2011 e aqui eu bati Vamos primeiro falar do visual. Ele vai falar do número, olha do número que ele vai falar. um recorde de investimento em março. Ele circulou ali com a caneta laser, mas perceba como o número é praticamente impossível de você enxergar. Isso é muito importante para você que está apresentando dados. Não adianta só jogar ali uma informação na tela, a pessoa tem que ser capaz de ler essa informação, senão está gerando uma quebra na sua comunicação. Ela tenta ler, ela fica ali perdendo tempo enquanto você está explicando outras coisas. De 2017 agora, né, que foi ali tem R$1.056.000 só em Google AdWords. Essa é uma outra lição também dos números. Não é só pensar no visual, em deixar ele bonito, claro, ou deixar ele criativo e que todo mundo consiga enxergar, mas é de que forma eu apresento um número. Esse número de mais de 1 milhão, ele pode ser grande ou pode ser pequeno. Tudo depende da perspectiva. Se eu pego e faço uma comparação dizendo que uma empresa de porte médio, tradicional no mercado, que tem mais de 500 funcionários, investe isso por ano em tráfego pago, em marketing. E ao mesmo tempo ele fala, a minha empresa, que tem 5 pessoas e seria considerada uma empresa pequena, investe a mesma coisa. E no fim do dia, a gente consegue faturar igual a essa empresa tradicional. Por quê? Por causa do tráfego pago, porque a gente sabe como fazer esse investimento. Olha agora como essa comparação do número de 1 milhão tem um poder muito maior, porque tem uma empresa que é 10 vezes, 100 vezes maior que a minha, investe a mesma coisa e eu consigo faturar muito mais, por causa do meu conhecimento em tráfego pago. Então, na hora de apresentar seu número, não é só uma questão de beleza, é uma questão também da narrativa que eu uso para trazer a importância dele. E é importante você anotar o nível A, nível Já que a gente está falando de narrativa e na forma de apresentar as informações, olha o quanto de informação que tem na tela. Ele acabou de começar esse assunto. O que vai acontecer enquanto ele está explicando sobre o nível A, as pessoas já estão lendo o nível B ou estão acabando já de ler o slide dele. Enquanto elas estão lendo, não presta atenção no que o Thiago Tesman está falando. Isso, de novo, cria uma barreira na sua comunicação. Pode ser que ele passe 2, 3 minutos lendo o que está tudo no slide e quando ele volta a prestar atenção no Thiago Tesman, primeiro, ele nem sabe onde o Thiago Tesman está mais, porque afinal está tudo projetado no quadro. Se ele se perde, se ele ficar confuso, o que o cérebro faz? Ele tende a baixar o nível de atenção. Ele fala, tá, isso aí deixa porque eu já me perdi mesmo. Por isso que é importante a gente entender que tudo que está aparecendo na tela tem que estar conectado imediatamente com o que eu estou falando. Isso ajuda na minha entrega, ajuda na minha narrativa e também no entendimento das pessoas. Isso é o que a gente chama de estratégias de aprendizado. Não é só um professor que precisa saber sobre estratégias de aprendizado. Todo mundo precisa saber explicar muito bem, de forma clara e processual, a sua ideia. Por isso, eu quero agora aqui te mostrar um exemplo de como seria uma boa apresentação para essa palestra do Thiago Tesman. E não só uma apresentação por ser bonita, mas uma apresentação que vai ajudar todo mundo ali que está assistindo a entender melhor a ideia, que vai ajudar melhor a transmitir a mensagem dele. E entende que se essa apresentação faz bem esse trabalho, ele consegue ter um melhor resultado nesse evento que ele está participando. E com melhores resultados ele consegue fazer mais negócio, ele se destaca profissionalmente. Só que a apresentação ela simplesmente foi uma ferramenta para ele conseguir chegar nesse objetivo. Então agora eu vou te mostrar de um lado da tela a apresentação do Thiago Tesman original e do outro lado a apresentação que deveria estar rodando enquanto ele fala. E depois você vai me dizer se utilizando essa apresentação você prestaria mais atenção ou não na fala dele, se você entenderia melhor as ideias e se você teria uma validação maior do que ele está te apresentando nesse momento. Muita gente me pergunta por que a Conversão Extrema tem parceria com o Google, por que ele consegue, né, que diretores do Google, né, faz evento lá e tudo mais. Por um motivo, resultado. Quando você traz resultado, as pessoas vão chamar a sua atenção para fazer negócio com você, correto? E esse é o ponto de virada quando eu comecei a utilizar a primeira estratégia de tráfego. Essa dica é importante. Quando você vai investir num produto, você chega lá para um fonte de tráfego, Google, Facebook, Taboola. Aí você fala assim, ó, meu amigo, eu quero investir aí. Você manda um e-mail. Eu quero investir o mínimo possível. Todo mundo fala assim, né? Porque ó, o dinheiro é curto e tal. Como é que o cara vai te receber? Ele recebe 1000 e-mails de pessoas que querem investir o mínimo possível. E como é que eu faço? Eu mando e-mail assim, qualquer fonte de tráfego. Hoje a gente investe em 7 fontes de tráfego.
eu falo assim, oi, meu nome é Thiago, eu tenho uma empresa assim, assim, assado, e eu quero investir R$100 mil por mês na tua plataforma. Em 15 minutos eu recebo uma ligação. Aí o cara, opa, que é o tal do Tabula. Cara, você quer investir R$100 mil? Quero. Só que eu quero primeiro o resultado. Quando você tem a atenção de grandes players no seu produto e pessoas que têm tráfego, você tem informações privilegiadas que o mercado não tem. Eu tenho informações privilegiadas do Google, do Facebook, Tabula. Por quê? Eu falo, cara, eu tenho R$100 mil. Aí o cara, beleza, eu vou te gerar um boleto aqui de R$100 mil. Não. Primeiro eu quero investir o mínimo. Mas a minha verba disponível é 100 mil. Certo? Se der resultado, eu vou começar a investir. Então não se trate a tua empresa ou você como pequeno. Quando você vai investir, eu quero investir o mínimo possível. Eu quero investir R$50 por dia. Você não vai ter um atendimento premium. Agora você chega, cara, eu quero investir 100 mil. Eu tenho um produto assim, assim, assado, cara, caraca. Então é o seguinte, me ajuda a ter resultado, que a minha verba disponível é 100 mil. E é assim que eu fiz nas plataformas, e por isso que eu tenho a atenção delas desde o início do projeto. Percebeu como a apresentação simplesmente ela ajuda na tua narrativa e ajuda a pessoa que está ali a enxergar melhor essa história que você está contando? E a apresentação, ela funciona como um holofote, porque ela vai brilhar diretamente em você. Portanto, ela pode ou te auxiliar e te ajudar muito a ter resultado, ou ela pode te atrapalhar. E todas essas estratégias que eu estou te ensinando aqui é para fazer a apresentação virar um holofote, uma ferramenta que faz você se destacar profissionalmente, seja na empresa onde você trabalha, seja no treinamento que você está dando, seja numa reunião com um cliente seu. Essas são habilidades que, infelizmente, não nos ensinam numa escola, não ensinam na faculdade, mas depois te cobram no trabalho. Poucas pessoas têm essa capacidade de ser persuasivo, de conseguir criar uma narrativa, de saber contar uma história de forma visual e também na maneira com que eles estão falando. Mas se você desenvolve habilidades como essa, que são muito valorizadas e cobradas no mercado de trabalho, pode ter certeza que você começa a se destacar. E o primeiro passo é treinando a sua visão além do alcance. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.